16, 1 Coríntios 16, versículo 13. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Queridos, direcionamentos muito importantes que o apóstolo Paulo deixou aqui para nós e que nós precisamos trazer para os nossos dias nesse momento. Estejam vigilantes, porque o inimigo vai tentar roubar de você. Eu falei para o João essa semana. Se o inimigo conseguir roubar a nossa fé, ele já cumpriu com o propósito dele. Ok? Então estejam vigilantes, porque estamos vivendo tempos onde o inimigo vai tentar a todo custo roubar a nossa fé. Permaneçam firmes. Onde? Na fé. Que na fé nós temos a promessa, queridos. Na fé nós temos a certeza de que o Senhor continua conosco. Sejam corajosos. Eu sei que às vezes o tamanho da prova, a gente tem a impressão que a prova é maior do que a que a gente pode suportar. Mas eu posso te afirmar que Deus não vai trazer a você uma prova da qual você não esteja pronto para ser realmente trabalhado. E sejam fortes. Lembrando que é a alegria do Senhor que é a nossa força. Então, a minha oração nessa manhã é que as provas não sejam capazes de abater você e de roubar de você a alegria do Senhor. Amém? Quero orar com vocês. Feche seus olhos, olha para o alto, porque quando nós olhamos para o alto, nós estamos olhando para o nosso futuro. Amém? Pai, eu quero louvar o teu nome nessa manhã, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor nos acrescentou mais um dia de vida. A verdade é que nós não sabemos, ó Deus querido, quais são os dias da nossa vida, só tu sabes, ó Pai. Mas obrigada porque para cada um que está aqui nessa manhã, o Senhor deu uma nova oportunidade, o Senhor deu mais uma oportunidade, Pai. Do que, Senhor? Do que nós iremos reclamar? Do que nós iremos questionar, ó Pai querido? Se nessa manhã estamos aqui, ó Deus, é porque o Senhor nos capacita para vivenciar e vencer, ó Deus querido, cada uma das batalhas, cada um dos desafios que se colocam diante de nós. Pai, que nessa manhã nós possamos estar atentos para ouvir o teu chamado, a tua mensagem, a tua voz, Senhor, e que se manifeste sobre as nossas vidas o teu querer e o teu realizar, Pai. Que não haja nenhum impedimento, que não haja nenhum empecilho capaz de roubar de nós, ó Deus, a nossa fé, aquilo que o Senhor tem acrescentado às nossas vidas. Então, que o nosso coração possa estar no teu altar nesta manhã, para recebermos de ti a porção que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Obrigada por esse dia, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, no nome do teu filho Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar agora o Marcelo Guarizi, que vai nos trazer uma reflexão nessa manhã. Amém? Olá, bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Vocês me ouvem bem? Maravilha, que bom. É sempre uma graça, na verdade, quando a gente recebe um convite para poder levar uma palavra aos nossos irmãos. Eu me sinto mais do que honrado, né? Quando o João Flávia me convidam, e para esse dia o João me convidou na semana passada, no domingo, eu me sinto muito honrado, porque meu coração se enche de alegria de poder trazer a palavra de Deus. E aí, já desde o domingo passado, a gente começa, meu lado planejador, a palavra que a gente vai levar, né? Aí passa tantas oportunidades, porque falar de Deus, falar da vida de Jesus é tão fácil, né? Não te falta, não te falta palavras, não te faltam ações, não te faltam temas que você queira levar à frente. Você pode falar de dízimo, de milagres, de bênçãos. Eu passei a semana
quer dizer, né, desafios, né, como foi a pregação lá no domingo, lá em Valinhos, na nossa imersão maravilhosa, que já se passaram acho que 2 semanas, é muito rápido, né? O tempo voa literalmente, né? Mas aí na quinta-feira, a palavra que... E aí, quando você está em dúvida, o que você faz é colocar na mão do Pai, né? Para dizer, Pai, não é o que eu queria dizer, não é o que eu queria levar para os irmãos, mas é sim o que eles precisam ouvir. Não só eles, mas também a minha pessoa, né? E aí, na quinta-feira à noite, eu estava num lugar e a palavra que veio foi gratidão, agradecimento. Muito obrigado. Que é isso que a gente precisa fazer. Acho que eu me incluo nisso, a gente pede muito e agradece pouco, porque as bênçãos que vêm do céu, elas são, é uma quantidade absurda todos os dias. Você, na sexta-feira, quem mora em São Paulo, quem mora fora de São Paulo, as chuvas andam castigando, né? E, e eu saí de São Paulo para chegar em Guarulhos em Santos, deu muito trabalho, muita chuva, mas graças a Deus cheguei são e salvo, e outras pessoas não conseguiram chegar até em casa, gastaram tantas horas, ruas alagadas, enfim. E o alagamento ele anda me machucando, né, Cláudio? Você sabe bem por quê. Ainda eu vou precisar curar essa minha ferida aí já de 2 meses, né? Os alagamentos, a chuva, elas andam me arrepiando. Mas a palavra escolhida foi a gratidão. Uma palavra que a gente usa muitas vezes no dia de hoje, às vezes ela é até um pouco banal. Mas a gratidão, ela faz toda a diferença na sua vida. Porque você ganha livramentos, você ganha bênçãos, unção. Deus traz coisas maravilhosas todos os dias. Só que nós, seres humanos, na velocidade que a gente anda na vida, às vezes, em alguns momentos, a gente deixa de agradecer. E o agradecimento não pode ser só ao amanhecer do dia, né? Obrigado, Pai. Levantei da cama, abri meus olhos, estou com saúde nas pernas para poder andar. E também não deve ser só no final do dia à noite, à meia-noite. Pai, hoje encerra esse dia, foi um dia maravilhoso, tivemos alguns problemas, mas, enfim, chegamos aqui. A gente precisa agradecer. É quase em doses homeopáticas, viu, Adriana Fanaro? Sabe que você fala para as pessoas que elas têm que se alimentar a cada 3 horas, né? Cada 3 horas você come um pouquinho, não precisa encher a pança nem ao meio-dia, nem às 7 da noite, mas de pouquinho em pouquinho a cada 3 horas. Eu acho que a gente precisa achar um termo, um meio termo, uma situação de poder agradecê-lo de horas em horas, talvez como lá os muçulmanos fazem, né? Quando a gente aprendeu lá no Egito, né? Quantas vezes ao dia eles ajoelham, seja onde eles estiverem, né? Eles ajoelham e agradecem, porque e 3 horas é até bastante, né? Pode ser que você faça o seu agradecimento agora às 9h16, e pode ser que às meio-dia e 16 você nem esteja mais aqui para agradecer. A vida é sempre um detalhe, né? E aí eu fui à Bíblia, precisar trazer a palavra, não adianta só ficar fazendo palavras aqui da minha boca, do meu coração, né? Precisamos passar pela Bíblia. E aí eu fui em Marcos 5. Quem puder acessar Marcos 5, Jesus exerce autoridade sobre os demônios. Marcos 5, mas ele é um pouquinho longo, então a gente não vai desde o início, a gente começa no 18. Quando Jesus entrava no barco, só para dar uma repassadinha, né? Jesus chega aí numa região, existe uma pessoa endemoniada, ninguém consegue pôr a mão nela, e só Jesus para fazer um milagre. Jesus faz um milagre, né? Retira aí os demônios dessa pessoa, e essa pessoa fica apaixonada por ele. Tá parecendo eu, né? Jesus me pesca, me livra da morte, eu tô doido, quero andar com ele, cara. Esse é o cara, né? Mas aí, para esse especificamente, quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família
e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele. E todos se admiravam do que ele dizia. Jesus não permitiu que ele fosse no mesmo barco, porque a função dele era levar a palavra de Deus aonde ele estava vivendo, onde ele se situava. E somos como nós, ministros de mercado. A gente não precisa montar uma igreja de 4 portas ou sair atrás de um pastor fazendo caravana pelo Brasil afora. A gente pode fazer isso onde a gente trabalha, onde a gente mora. Pode fazer isso com o porteiro do prédio, com a turma que você encontra no elevador fazendo limpeza, na barraquinha que você toma água de coco, naquele lava rápido que você aguarda para o seu carro ficar limpo. Você pode fazer ali, né? Porque essa gratidão a Deus deve te levar a anunciar o que Jesus fez por você. Só isso que você precisa. Aí a gratidão. Você reconhece, você agradece ao Pai, mas mais do que isso, Pai, sou muito grato por tudo que o Senhor tem feito por mim. Tem me trazido livramentos, milagres, essa vida maravilhosa que eu vivo com a minha família, essa saúde, essa prosperidade que nós temos no dia a dia. Então, eu te agradeço, Pai. Mas agora eu vou colocar minha Bíblia embaixo do braço, eu vou sair sem ela mesmo e vou pregar. Pregar para aqueles que a gente vê todos os dias. E a gente vê muita gente todos os dias. E muita gente precisando de oração. Muita gente precisando de Jesus. Muita gente precisando ouvir a palavra sagrada. É isso que a gente precisa fazer. Quando a gente leva a palavra e não deixa ela só dentro de nós, isso é uma forma de gratidão. Agradecer o que Deus maravilhoso tem nos dado todos os dias. E quantas vezes por dia. Então, meu irmão, minha irmã, eu posso falar de coração cheio já às 9h20 da manhã. Meu dia hoje já está ganho. Meu dia hoje já está perfeito. Será um dia maravilhoso. Pode chover, pode vir algumas trovoadas, mas nada vai me tirar a maravilha desse dia. Por quê? Porque Deus deu a oportunidade de abrir os olhos, de poder sentar nessa mesa, poder levar uma palavra a vocês. E o que eu estou fazendo, quando eu solto o que está dentro do meu coração, eu estou agradecendo a Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem me dado. E é meu dever levar aos meus irmãos e aqueles que ainda serão dessa ceia de Daniel, tudo que o Senhor tem feito de milagres, bênçãos e maravilhas. Então, se você tiver alguém do seu lado aí, olhe para a pessoa, agradeça por ela estar contigo. Se você está sem ninguém, pode ter certeza que você ainda vai ter a oportunidade de hoje de colocar uma palavra sagrada no ouvido de alguém. Alguém está esperando sua palavra. Acredite nisso. Posso ouvir um amém, igreja? Assim seja. Que o Pai esteja conosco em toda essa jornada do dia. E nada mais simples hoje para começar a nossa gratidão do que louvando a Deus. Por isso a gente, quem estiver aí no comando do louvor hoje, é só apertar a tecla. Fiquem todos com Deus e vamos nesse culto maravilhoso. E tem muita palavra para você hoje. Amém, em nome de Jesus, glórias a Deus. Só um minutinho que o nosso louvor já está sendo alinhado aí para poder iniciar. Aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão bem? Você que só dá assim, fala bom dia, dá uma expressão. Enfim, vamos louvar a Deus, vamos falar. A Bíblia dizer que a gente tem que dar expressões de louvor, ou seja, expressões de louvor, Hebreus 13:15 ou 15:13, não me lembro o exato endereço, mas diz que nós temos que ter lábios que confessem o nome de Cristo. Então,
Queria te convidar nessa manhã, você que é mais tímido, ao menos levante o dedão do pé. Ou você que é mais expressivo, feche seus olhos, adore. São 15 minutos. Eu vou te pedir para você não se preocupar com a que tem que pagar amanhã, não se preocupe com nada. Apenas louve. Entenda que agora é a nossa parte para com Deus. É o nosso culto racional para com Deus. É o nosso incenso, é a nossa queima de incenso para chegar até Ele. Então, daqui a pouco vem Ele falando com a gente na palavra. Então, aproveite essa oportunidade. Vou falar como os pentecostais, finge que é seu último culto. Então, adore a Ele. Amém? Vamos lá, deixa eu ver se eu sei fazer esse negócio aqui, gente. Vários participantes. Cadê compartilhar a tela? É aqui, não é? Não esquece de compartilhar o som do computador também. Vamos adorar. Senhor, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também.
Se é para Jesus, faz barulho aí, gente. Vou contar uma história de amor real de um pai que seu próprio filho deu. A estrela anunciou que viriam crer. Em Belém nasceu o Pai e o Filho dele. Vou contar uma história de amor real. Andando aqui, seu reino anunciou milagres seis, libertando os corações, mas rejeitado foi, não puderam ver que o próprio Deus humano veio ser. Vou contar uma história de amor real. Humilhado foi na cruz, como sofreu meu Jesus. Sim, morreu, mas ressurgiu pra nos salvar, pra digno de receber a glória e o louvor. Eu cantarei do seu amor, Jesus. Levanto as minhas mãos ao Cordeiro que venceu, para sempre eu cantarei. Vou viver uma história de amor real. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, cantarei da bondade
seguirá, Senhor. Cante tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Se Ele tem sido fiel a você, erga sua voz. És fiel em cantarei a bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Glória a Deus, que durante toda a semana você possa cantar essa bondade, que durante toda a semana essa palavra ecoe, esse louvor ecoe no seu coração e que durante toda a semana você possa entender que Ele verdadeiramente nos ama e que a bondade dele dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos. Glórias a Deus. Que o Senhor possa, ao longo dessa semana, realmente refletir todo o poder dele nas nossas vidas. Amém? Gente, eu preciso dar alguns recadinhos para vocês, para a gente poder seguir. Primeiro deles é que, ó, alguém caiu aí, pode voltar. Quem caiu, pode voltar. Gente, eu quero desafiar vocês para a gente ter um baita de um problema aqui na Companhia de Daniel. Quem quer problema? Esse problema eu quero. Esse problema, gente, eu tô assim, ó, ansiosa por esse problema. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente faz uma contratação da sala do Zoom, tem alguns estágios, né? E a gente tem uma sala de Zoom contratada para a Companhia de Daniel de 100 pessoas, ok? Então, se a gente tiver 100 pessoas na sala, se tiver 101, essa uma vai ficar de fora, não consegue entrar. E eu tô querendo ter esse problema para eu poder chegar no apóstolo João e falar assim, apóstolo João, precisamos fazer um upgrade da sala da Companhia de Daniel. Quem me ajuda, gente, com esse problema? Quem vai me ajudar com esse problema? Quero dizer para vocês que, às vezes, a gente toma algumas decisões e podem parecer até aquelas decisões meio, tipo assim, vou falar aqui para vocês. A decisão de mudar o culto para amanhã não foi uma decisão que a gente consultou vocês. Foi uma decisão top-down. Mas como é bom quando esse top vem do céu, entendeu? Porque eu confesso que eu e o João, a gente ficou um pouco ansioso, né? Com essa decisão de falar, ai, vamos mudar para as 9 da manhã, será que o pessoal vai aderir? Como vai ser? E tá aí a resposta, gente. Estávamos com 50... Alguém caiu. Quem caiu tem que voltar. Porque daí, na próxima semana, a gente já dobra a meta, para daí, na outra, o João ter esse problema, entendeu? Tem que fazer esse upgrade da sala do Zoom, porque eu creio, queridos, eu creio que é chegado esse tempo, esse mover sobre as nossas vidas, e como o nosso futuro pastor evangelista, Marcelo Guarizi, sempre coloca, lembre-se, mande essa mensagem sempre para mais uma pessoa, porque às vezes você não sabe, mas é o teu convite quem pode fazer diferença na vida de uma pessoa e realmente ela estar aqui dentro para ouvir aquilo que Deus tem para a vida dela naquele momento, ok? Que Deus abençoe muito vocês.
eu quero lembrar, antes de passar a palavra para o apóstolo João, eu quero lembrar vocês do nosso próximo encontro presencial, que será no dia 16 de abril. Anota na tua agenda, porque sim, é um sábado, tá bom? Diferente do que normalmente a gente faz os nossos encontros aqui aos domingos. O presencial a gente acaba, não é? Então vamos ver aqui. Cave, 16 de abril é domingo. Eita. Tá, então depois eu vou ajustar isso com o Marcelo e com a Rose, porque normalmente a gente faz aos sábados, que quem vem de fora dá para se deslocar, entendeu? Por causa do domingo fica puxado para a pessoa ter que participar e ter que voltar embora. Então a gente vai organizar isso aqui internamente. Você já deixa os 2 dias reservados na tua agenda. Ó que maravilha, 15 e 16. Que quem vier para 15 já fica para 16, para a gente tomar o café da manhã, almoçar todo mundo junto, tá bom? Depois a gente vai organizar isso. A princípio vai ser aqui em São Paulo, entre Campinas e São Paulo, tá bom? Ou aqui em Campinas ou em São Paulo, então vai ficar aqui na nossa região, tá bom? Quem vai estar à frente dessa festa incrível que é a festa de Peça, gente, é o pastor Marcelo e a Rose, ok? Porque essas festas, nós temos aí os casais que ficam à frente responsáveis por essas festas. E quem estará à frente dessa festa maravilhosa, eu acredito que uma das festas mais importantes, que está a festa mais importante, vocês vão entender o porquê na festa de Peça, é o pastor Marcelo e a Rose. Então, essa semana a gente vai estar definindo essa questão do local, onde vai ser tudo direitinho, para nós já colocarmos ali nos grupos, para que vocês possam se organizar e nos confirmar a presença, ok? Isso vai ser muito importante para que a gente possa se organizar aqui, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês. Apóstolo João, o apóstolo do amor. Será? Eita! Apóstolo De vez em quando a gente arranca a espada, né? Mas Essa por semana- enquanto. Só para te passar aqui, essa semana nós fomos para São Paulo, né? Teve o casamento da Dri, depois a gente foi lá para casa da Dayana e do Felipe. E, gente, a hora que a gente sai, assim, para ir para casa da Dayana e do Felipe, a sensação que eu tinha, sabe, caçadores de tempestade? A sensação era essa, porque assim, ó, para trás de nós estava tudo branquinho, tudo lindo, sol. À nossa frente, aquelas nuvens, tudo fechado, tudo preto. A hora que a gente está saindo, a Fernanda manda assim mensagem: olha, toma cuidado com a chuva. Aí eu mandei para ela, falei: tô vendo aqui, a gente vai ter que tomar muito cuidado mesmo. O João falou: Flávia, caraca, nós estamos indo em direção à chuva. Eu falei: uai, não é você que é o apóstolo da chuva? Então agora lute, né? Você que lute. Mas deu tudo certo, com a graça de Deus. Eu gosto da chuva, mas às vezes ela me respeita. É, não é, Cláudio? Marcelo? De vez em quando a gente consegue fazer com que ela obedeça a gente, né? E esse é um ponto, tá, pessoal? A gente precisa entender que viver no sobrenatural não é algo disponível apenas para algumas pessoas. Sobre esse caso, só um parênteses, como a Flávia comentou, eu ouvia dizer que os céus podiam nos obedecer, de que chuva podia nos obedecer, de que os animais podiam nos obedecer, porque temos autoridade. E eu ouvia dizer isso, e eu falava: Deus, eu quero isso para mim. E eu busquei isso para mim. E na última escola do sobrenatural, eu pude ser a pessoa que fez isso acontecer, porque Deus assim o quis, que atendeu um pedido meu e uma busca que eu estava fazendo, e buscando isso há algum tempo. Então, o que eu posso dizer para vocês é que sim, é possível, está liberado para cada um de nós, porque a palavra de Deus diz claramente que quando Jesus foi embora, ele falou: se creres, farão coisas maiores do que eu. Eu creio. Então, eu fui buscar e eu coloquei a minha autoridade. E o meu nome não tem nada demais. Meu nome é o que menos importa nesse momento. O nome do Senhor é que é o mais importante. Então, eu orei no nome do Senhor e vi
a chuva descer quando eu pedi, a chuva parar quando eu pedi e a chuva desviar quando eu pedi. Falei para a nuvem, sai, se desloque, e ela se deslocou. Então, isso é algo que é possível para todos vocês. Só que a gente só precisa ter o quê? Fé, acreditar, ter certeza de que Deus vai responder e, de vez em quando, passar pela prova de falar e não acontecer. Faz parte. Não é só no nosso tempo, é no tempo de Deus. Ok? Queridos, como a gente colocou ontem e já preparou vocês para o tema de hoje, o tema de hoje da mensagem são as dimensões do amor de Cristo. E eu quero trazer para vocês um entendimento sobre quantas dimensões nós temos do amor de Cristo e quais são todas elas. Nós temos 4 dimensões do amor de Cristo e eu quero que vocês compreendam cada uma delas através desse ensino e desse estudo que Deus nos deu através dessa pregação. Então, se você puder, pegue o seu caderno, pegue um caderno, papel e anote. Porque... Isso, a Flávia passou aqui por mim, aqui pegando água, falou assim, abre a câmera, exatamente, abre a câmera para eu poder ver vocês, para eu poder saber, né, que você está aqui junto com a gente, quem puder, óbvio, né, quem não puder, então que pelo menos fique online aqui com a gente, mas abre a câmera para a gente poder estar junto, faça igual o Marcelo, pegue o seu caderninho, anote, coloque isso dentro da palavra, porque faz parte do nosso aprendizado, faz parte do estilo que nós temos de Companhia de Daniel, ensinar vocês a ter uma visão original da forma como os primeiros apóstolos dessa terra estiveram aqui. Nosso objetivo é resgatar, de fato, a forma de igreja do primeiro século, a forma de igreja que os apóstolos viviam, a forma de igreja que Jesus ensinou os apóstolos. Hoje em dia, muito vemos, né, igrejas totalmente diferentes daquela que foi a igreja do primeiro século, e o nosso objetivo como Companhia de Daniel é resgatar essa igreja do primeiro século, trazer de volta esse estilo de vida, essa forma de visão de reino, de realmente estar junto com Deus, cada vez mais próximo, cada vez mais ligado a Ele, numa intimidade profunda com Deus. E esse é o nosso objetivo. Eu fiquei muito feliz essa semana de ver uma conversa no grupo dos discípulos, onde o nosso querido Alex, né, que tem a veia mestral e que entendeu que é um mestre, ele realmente buscou as informações e conseguiu trabalhar com uma tecnologia nova, né, que é o tal do ChatGPT, e ali no ChatGPT ele alimentou o ChatGPT com algumas informações sobre a Companhia de Daniel e depois pediu uma forma, né? Fala aí para mim o que é a Companhia de Daniel, e veio uma mensagem linda sobre o que é a Companhia de Daniel, e de fato, nós estamos nessa linha de resgatar a igreja do primeiro século, de trazer de volta essa visão de reino que os primeiros apóstolos tinham. Então, para eles era natural viver no sobrenatural. O sobrenatural não era algo a se buscar, era natural. Eles já viviam no sobrenatural, eles já tinham uma intimidade com Deus profunda, já tinham uma conexão total com o trono de Deus. E nós vamos entender que as dimensões do amor de Cristo têm muita ligação nisso que eu estou falando com vocês. Tem uma ligação profunda com essa igreja do primeiro século, com esse estilo de vida do primeiro século, porque Jesus deixou claro para ele que ele tinha um amor profundo, só que o amor que ele tinha uma ligação para que ele pudesse ser repassado para as outras pessoas. Então, abra sua Bíblia comigo, no livro de Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 11. Efésios, capítulo 3, verso 11, a partir do 11. Abre lá sua Bíblia, eu quero ler com vocês. Deixa eu deixar meu chat aberto aqui, só para eu poder ver o que vocês estão colocando aqui no chat também, para não ficar ruim para eu poder ver vocês aqui. O chat ficando aqui do ladinho, eu conseguindo ver vocês. Ótimo. Efésios 3, capítulo 3, verso 11. A partir do 11, nós vamos até o 19. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois e nisso está a vossa glória. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra.
para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito do homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé estando vós arraigados, alicerçados em amor. Presta atenção agora. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Até aqui. Então, eu vou repetir só essa parte do verso 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Queridos, olha só, nós estamos falando de 4 dimensões do amor de Cristo. Mas antes de eu falar sobre cada uma dessas dimensões, eu preciso falar sobre algo que está acima de todas essas 4 dimensões e que já é o tema da nossa pregação, que é o amor de Cristo. Paulo fala sobre essas 4 dimensões de algo que existe e que nós temos acesso total, que é o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo, ele é tratado na Bíblia como um dom. E, na verdade, não é só um dom qualquer. Se nós formos olhar Gálatas 5:22, Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito. E nesse fruto do Espírito, o amor, ele é o fruto do Espírito principal. E em Coríntios também, 1 Coríntios 13:2, ele reforça da seguinte forma: e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que eu transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. O primeiro texto, ele fala sobre o amor com relação ao fruto do Espírito. E o segundo texto, 1 Coríntios 13:2, que eu acabei de ler para vocês, ele fala que mesmo que eu tenha profecia, mesmo que eu conheça todos os mistérios de ciência, mesmo que eu tivesse fé, olha só, a fé, ela é menor do que o amor. Gente, presta atenção nisso. A fé é menor do que o amor. O amor é maior do que a fé. Mesmo que eu tenha fé para fazer milagres, sinais e maravilhas. É isso que ele fala aqui quando ele fala sobre transportar os montes, queridos. Mesmo que eu tenha fé para poder fazer sinais, milagres e maravilhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Por isso que eu digo para vocês que tem muitas pessoas que podem fazer sinais, fazer maravilhas, mas não estão no caminho do Senhor. Por quê? Porque talvez não tenham amor no coração. Então, mais importante do que você buscar ter os dons, o dom de poder fazer com que os milagres, os sinais e maravilhas aconteçam, o dom de profecia, mais importante do que você buscar isso, é você buscar o amor. Sem amor e o amor incondicional, isso não significa nada para Deus você ser uma pessoa que faça tudo isso que eu acabei de dizer. Faça sinais, faça maravilhas, né, que você realmente ore, os montes se movam de um lado para o outro. Isso não tem serventia nenhuma para Deus se você não amar a pessoa que está ao seu lado, se você não amar o próximo, se você não se importar ao ponto de fazer o possível e o impossível para demonstrar amor para aquela pessoa que está próxima de você. É por isso que eu e Flávia, nós temos um estilo de realmente de fazer tudo o que está, né, no nosso alcance e até mais para estar junto, para estar presente com as pessoas quando sentimos que elas precisam de amor. É demonstrar o amor, é ir para cima com amor, para verdadeiramente fazer o que Deus pediu para que nós façamos. Demonstrar e colocar em prática o dom que é mais importante do que qualquer outro, amor.
E Cristo nos ensinou com muita precisão e com muita maturidade sobre o amor. Abra sua Bíblia comigo. Romanos 8, de 38 e 39. Romanos, capítulo 8, 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39. Fala assim, ó. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, ele fala que nada pode nos separar do amor de Cristo. Por quê? Porque Cristo, Jesus Cristo é amor. Deus é amor e Jesus é a evidência, a materialização do amor de Deus é Jesus. Deus materializou o seu amor, deixando que Jesus viesse à Terra para poder morrer por nós, por mim e por você. Essa é a maior materialização de amor que nós podemos colocar como exemplo na nossa vida. Pense você que é pai, você que é mãe, dar o seu filho em prol de outras pessoas que você nem conhece. Óbvio que Deus conhece a todos nós, mas você dar o seu filho em prol do amor a muitos outros, a bilhões de pessoas que nem sequer querem ter relação com Deus, isso é amor. Isso é amor. E aí está algo que eu falei para vocês. Deus entregou Jesus por amor, é a expressão do amor, só que eu falei uma coisa, pessoas que nem sequer querem se relacionar com Deus. Lembra que eu coloquei isso? E aí veja só, algo que é importante que está debaixo desse texto. E tá assim, eu digo que não está escondido, mas ele está de uma forma que as pessoas precisam realmente se debruçar e fazer com que aquilo que Deus manda a gente fazer, que nós realmente, não é só nas entrelinhas, mas é que quando Deus ele fala para nós, ele fala, medita na palavra. E se a gente não meditar na palavra, dificilmente vamos entender o que Deus fala aqui nesse tempo. Porque tem um tempo verbal, não é um tempo verbal, mas é um tempo que não está citado nesse texto. O único tempo que não está citado nesse texto é o passado. Ele fala do presente e do futuro, mas ele não fala do passado. Então, se o passado não está citado nesse texto, e que é as entrelinhas que a Flávia falou, e você só vai conseguir entender se você meditar e entender por que ele não colocou o passado aqui. Porque sim, o passado é a única coisa que pode nos separar do amor de Deus. E por que nos separa? Porque não é Deus que se afasta de nós, mas é nós, com as nossas feridas, com nossas dores emocionais, nós realmente deixamos com que Deus saia de perto. E quando nós olhamos para o nosso passado, olhamos para trás, como a Adriana colocou aqui, que essa fez parte da ministração que eu falei para ela dentro do casamento dela. Quando nós olhamos para trás, quando nós colocamos o nosso passado para viver a dor emocional do nosso passado no presente e projetar ela no futuro, de fato, nós nos afastamos de Deus. Quando projetamos a dor do passado no futuro, a gente esquece que Deus está à frente das nossas coisas. A gente esquece do amor de Cristo. Dores emocionais, elas acontecem para poder moldar o nosso caráter. São as provas que Deus permite que nós passemos, para que nós possamos ser a pessoa que somos hoje e que nós possamos ser totalmente dependentes dele. As dimensões do amor de Cristo são 4, como eu vou dizer para vocês aqui, através desse texto. Só que eu preciso que você compreenda que antes de você entender quais são cada uma delas, você precisa entender que o amor de Cristo, ele está disponível para você. E que viver o amor de Cristo só vai se desviar dele se você não corrigir e não entender, ressignificar, que é um termo importante também que pode ser usado, de você não mudar a história do seu passado. A história que você conta para você sobre o seu passado. Eu vou dar só um exemplo para você poder entender isso que eu estou dizendo para você.
Eu conheço muitas pessoas, e até mesmo aqui na companhia de Daniel, algumas pessoas vieram não através, mas algumas pessoas vieram à companhia de Daniel depois de já terem passado por muitas igrejas, depois de já terem convivido em muitas outras denominações, digamos assim. E muitas pessoas que hoje estão aqui já tiveram dores com pessoas, com homens, com líderes religiosos dessas outras igrejas ao qual passou. E isso são dores emocionais. São dores que aconteceram e que essas pessoas viveram ao longo da sua vida cristã, ao longo da sua vida de relação com Deus. E aí o que acontece é que por muito tempo essas pessoas acabaram se desviando dos caminhos do Senhor e se afastando de Deus, porque tiveram problemas com homens e com mulheres, líderes religiosos. E aí é o que eu quero dizer para você, a dor emocional, é o exemplo que eu estou dizendo, a dor emocional vivida, porque um homem que se dizia líder espiritual e que não poderia pecar, pecou contra mim, me afetou, e aí com isso eu me afastei de Deus. Gente, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu e Flávia, que somos os líderes aqui, somos os primeiros que vamos errar. Somos os primeiros que vamos te decepcionar. Porque eu sou, assim como vocês, humano, suscetível a erros. E eu erro, hein? Gente do céu, como eu erro. Eu erro todos os dias. Eu cometo falhas todos os dias. Os meus comportamentos ligados à minha essência de quem eu sou, me faz cometer erros diários. Diários. Todos os dias eu cometo erros. Só que o que acontece é que se você olhar para mim como homem, eu posso dizer para vocês que você vai se decepcionar com Deus. Porque eu não sou perfeito. Eu tenho meus erros, eu tenho minhas falhas, e Flávia também. Só que o convite que eu faço para você é que você pare de olhar para o homem. Você pode me ver como um mentor, você pode me ver como um seu líder espiritual, como pai espiritual, que é o fato, que sou a cobertura espiritual como paternidade, sim, mas sem deixar de ter entendimento de que primeiro você precisa ter relação com Deus. O seu relacionamento com Deus é que vai fazer com que você se fortaleça, e não a sua relação comigo. Porque eu vou errar, mas Deus não erra. Deus não erra. Você precisa entender que todas as vezes que você passa por prova, é porque Ele quer que você cresça em alguma área da sua vida. Busca entender as provas. Busca entender os objetivos dela, para que sejamos aprovados. Nenhuma outra dimensão pode nos separar do amor de Cristo, a não ser essa que está ligada ao nosso passado. Amém? Então, vamos entender quais são essas 4 dimensões que está citado no texto: a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de 1 Reis, no capítulo 4, no verso 29. 1 Reis, capítulo 4, verso 29 até o 31. 1 Reis 4, 29 a 31. Diz assim a palavra de Deus: E deu Deus a Salomão sabedoria. Olha só, desculpa aí, gente. Os cachorros escutaram alguma coisa. E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Aqui no texto, ele fala sobre largueza. Às vezes a gente acha que essa palavra está errada, né? Poxa, não é largueza, João, é largura. Não, mas ela existe no dicionário. E no dicionário do português, largueza significa você distribuir uma distribuição farta e gratuita.
Então, eu quero que você entenda só uma coisa. Quando o Paulo fala da largueza do coração, ele está falando sobre esse entendimento que é importante a gente entender sobre essa grandiosidade. Ele está falando sobre uma grandiosidade que tem de algo que é muito grande. Então, ou seja, largueza é a distribuição farta e gratuita de algo. Então, entendam bem que Deus fala sobre a largueza do coração. Queridos, largueza do coração é algo que a gente não tem como mensurar, porque se largueza é distribuição farta e gratuita de algo muito grande, a gente não pode mensurar o tamanho da bondade e da sabedoria que nós precisamos ter no nosso coração, ao ponto dele ser largo, ao ponto dele ser chamado de largueza de coração. Então, o que Deus fala aqui é que Salomão recebeu de Deus algo dentro do coração dele que o deixava tão grande, que ele tinha um amor incondicional aos outros e com isso ele recebeu de volta sabedoria. Então, se nós não temos amor de uma maneira farta, de amor, carinho, cuidado, nós teremos o nosso coração cheio disso tudo para poder receber de volta a sabedoria. Então, quando a gente fala de largura aqui, e quando falamos de largueza, nós estamos falando, Deus está falando nesse momento aqui, através do apóstolo Paulo, que nós precisamos ser cheios de sabedoria. E para ser cheio de sabedoria, o nosso coração precisa estar cheio de amor, que foi o primeiro tema que nós falamos, bondade e generosidade. Esse era o principal atributo de Salomão. Ao ponto dele, se você entender a história dele, ao ponto dele levar um inimigo dentro da sua casa, que foi a rainha de Sabá, que ele não entendia como inimigo, ele levou para dentro. E depois sofreu as consequências por isso. Mas entenda bem que o coração cheio de amor, coração cheio de bondade e de generosidade, vai te dar a oportunidade de distribuir fartamente e gratuitamente sabedoria. Olha que lindo. Sabedoria. Vem porque você tem amor no seu coração. Um dos pontos que pode afetar essa distribuição gratuita, né, e farta de amor e de sabedoria é uma palavra que nós chamamos de precipitação e que pode ser relacionado com ansiedade. A ansiedade é a única fonte, a única coisa que pode nos roubar dessa, eu posso dizer até que seja uma plenitude de Deus, porque quando a gente entende toda essa largura, comprimento, altura e profundidade de Deus, do amor de Cristo, a gente entende a plenitude dele sobre a nossa vida. Essa plenitude sobre a nossa vida pode ser roubada através da ansiedade, através da precipitação. Essa semana eu falei com um dos nossos discípulos aqui, que inclusive está aqui, sobre isso, sobre ansiedade, sobre precipitação. O que acontece, exatamente o que eu vou falar para vocês, foi o que eu falei para ele. Quando você pede para Deus algo, e quando Deus demora um pouquinho para fazer, o que você faz? Você faz no lugar dele. Não, já que Deus não vai fazer, deixa eu fazer. Então, esse é um ponto que nós precisamos entender. E outra, gente, eu estou falando que eu falei com ele, porque isso é a coisa que eu também faço. Quem não tem ansiedade aí, que atire a primeira pedra. Quem não sofre com esse mal, que atire a primeira pedra. A ansiedade é o mal do século. A ansiedade, ele é o mal que afeta todos nós, desde da mais tenra idade até o mais velho de todos. E eu atribuo o excesso, o aumento de ansiedade com a tecnologia, com esse just in time que a gente tanto ouve falar, entendeu? É bate pronto, é para agora. É a geração videogame, é a geração do game over, como vamos dizer assim, né? Que eu já ouvi esse termo esses dias atrás. Poxa, o que é a geração do game over? Ah, acabou, começa de novo. Deu game over, bora. Restart na vida aí, que eu morri, não era para eu morrer agora. Entendeu? Vamos começar de novo. Agora eu passei de fase, então qual que é o próximo passo? Entendam que claramente a ansiedade, ela como sendo o mal do século, ela rouba de você sabedoria. Gente, olha isso aí que eu estou te falando. Ansiedade rouba sabedoria. Quer ser visto como uma pessoa sábia? Controle a sua ansiedade.
controle a sua precipitação. Crie subterfúgios, crie maneiras, crie técnicas para você poder controlar a sua ansiedade. Olha o que a Adriana Fanaro está dizendo, como nutricionista que ela é. Nos consultórios dela, o que ela mais vê é ansiedade e depressão. São os dois pontos extremos. A ansiedade e a depressão estão causando problemas de saúde nas pessoas. Queridos, olha, presta atenção só para eu poder encerrar esse ponto sobre essa a primeira dimensão do amor de Deus, que nós estamos falando da largura. Você precisa compreender que o que Deus está querendo dizer quando fala de largura é que Ele tem à sua disposição sabedoria para te entregar. E sabedoria você só vai conseguir receber se você tiver no seu coração o amor que é dele, bondade e generosidade e controlar sensivelmente a ansiedade. Amém? Está disponível, é para todos vocês terem acesso, mas esses são os pontos primordiais para você poder conseguir ter acesso a isso e realmente usufruir disso tudo. Segundo ponto, segunda dimensão do amor de Cristo, o comprimento. Abre lá sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 6, de 3 a 10. 2 Coríntios 6, de 3 a 10. Segunda Coríntios 6, de 3 a 10. Atos, Romanos, Coríntios. Diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais de graça a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. E eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-vos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Agora, grifa bem esse 6 e 7 aí, agora que eu vou ler. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganados e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Eu pedi para você grifar o 6 e o 7. Porque nessa caminhada, quando o autor está dizendo sobre comprimento, nós precisamos entender que no dicionário, comprimento significa a distância entre um ponto A para um ponto B. Então, se eu estou falando de comprimento, é uma linha reta em direção a um ponto inicial e um ponto final. Então, se eu estou falando de comprimento, eu estou falando de distância. Se eu estou falando de distância, eu estou falando de você ter longanimidade. A palavra já é cumprida, para que você entenda que longanimidade é um princípio de amor de Cristo. É algo que você precisa estar a todo momento buscando em Deus. E a longanimidade tem relação com o quê, João? O que eu ganho com longanimidade? Então, o comprimento está dizendo, está tendo relação com o quê? Se eu tenho longanimidade, se eu caminho em busca de Deus, isso tem relação com santidade. Queridos, quanto mais eu caminho com Deus, em relação com Ele, mais próximo dele,
mais santidade eu tenho. Então, santidade, quando ele fala de ser longânimo, é você ter mais tempo com Deus, é você ter mais tempo de intimidade com Ele. É você compreender que a santidade vem através de tempo de qualidade no altar secreto. Quanto mais altar secreto eu tenho, mais longanimidade terei, mais intimidade terei, mais santo serei. Simples assim. É uma equação que ela sempre vai ser de soma. Soma, soma, soma. O total sempre vai ser mais. Sempre vai ser maior. Se eu não tenho um dos itens, é natural que o meu resultado lá na frente não seja tão positivo. Então, queridos, o que é necessário para nós nesse tempo? Assim como eu falei ali em cima para vocês sobre o estrago que a ansiedade traz, né, sobre o item de sabedoria, sobre a santidade, a ansiedade também é um grande inimigo. Porque você precisa compreender que você tem que dar tempo, porque longanimidade tem a ver com o tempo que você tem de caminhada, um tempo de caminhada com Deus. Então, se eu tenho paciência para esperar esse tempo acontecer e me dedicar durante essa caminhada, significa que o meu tempo de intimidade vai ser maior e, com certeza, a minha santidade também. E Deus está disposto e Ele está ávido para poder derramar sobre as nossas vidas coisas importantes para aqueles que são santos. Deus está procurando no mundo pessoas santas para poder abrir o livro, sabe? Desenrolar o rolo e realmente entregar as melhores profecias, entregar as maiores bênçãos, entregar aquilo que precisa ser entregue, mas Ele está procurando pessoas santas. Nós precisamos entender exatamente isso, que ser longânimo e ser benigno tem a ver com o amor de Cristo. Se a gente perder essa pureza, porque a longanimidade e a intimidade com Deus traz, como eu falei para vocês, a santidade. E se a gente perder a santidade, a gente perde a pureza. Então, pureza e santidade significa praticamente a mesma coisa. Se eu sou santo, eu sou puro. Se eu perco a pureza, eu deixei de ser santo. Então, se você perde a pureza, você perde essa plenitude do amor de Deus. Você perde essa proximidade com Ele. E isso pode roubar nossas bênçãos. Queridos, eu já vi muitas vezes Deus mostrar para mim e para pessoas que estão realmente numa posição de realmente trazer como profeta, né, de profetizar, e muitas vezes Deus trazer em revelação que vendo um anjo descendo e sendo impedido de chegar até a pessoa. Eu já vi isso. Eu já tive a visão do anjo descendo e está parado, está retido, com uma bandeja de prata, com bênçãos em cima dessa bandeja para entregar para a pessoa. E normalmente isso acontece quando a pessoa perde a santidade. Quando ela não está numa pureza total que ela tem. Então, o anjo fica impedido de chegar até você. Deus já deu o comando, desce lá com a bênção para o meu filho. E a hora que a bênção está descendo, algo acontece na sua vida, você toma uma decisão que perde a santidade, e perder a santidade significa que o anjo está impedido de chegar. Amém, queridos? Essa é a segunda dimensão do amor de Cristo. Então, nós precisamos compreender que nessa segunda, o mais importante da longanimidade é você ter santidade. Amém? Terceira dimensão do amor de Cristo. A altura. Abre lá em 2 Samuel, no capítulo 22, no verso 34. 2 Samuel 22, 34. Isso mesmo, Dani. A Dani fez uma pergunta aqui sobre não encostar nos impuros. A impureza, né, ela é transmitida pelo conceito judaico,
de ser transmitida a impureza, e nessa de impureza você perde a santidade. A gente viveu uma experiência dessa na primeira vez que fomos a Israel, porque quando você vai a Israel, a gente subiu na planície do templo, né? E lá tinha uma roda de judeus que eles estavam, né, ou adorando, eles estavam fazendo o momento deles ali com Deus. E ali, eu não sei se você sabe, né? Homens não podem tocar em mulheres. E principalmente nessa fase onde ele está em adoração a Deus, e se ele tocar em mulher, se a mulher tocar nele, ele se torna impuro. E a impureza faz com que ele tenha que descer, se lavar, e tem um outro ritual para isso. E no dia que estava lá, uma das mulheres do grupo quis tirar uma foto com um deles e foi abraçar ele. Não, 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 não. Ele fala lolô, né? Saiu de perto rapidamente, porque se ela tocasse nele, ele ficaria impuro. E aí ele teria que sair da roda, porque ele poderia transmitir a impureza. Então, esse é uma coisa, ela é realmente algo nesse sentido, que os judeus faz isso, entendeu? E aí a planície do templo é um local bem desafiador mesmo, entendeu? Não pode nem andar de mão dada com mulher. Isso aí é fato. Amém? Então, vamos lá. A altura, nós falamos de 2 Samuel 22:34. Diz assim, ó. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. O que Deus está falando aqui, gente? Sobre estar nas alturas e ter a ligeireza das corças. Deus está falando sobre segurança. A altura, gente, tem relação com segurança. Queridos, olha, presta atenção. Eu fui buscar aqui e eu trouxe só 2, mas, na verdade, 2 não. Eu trouxe três textos comprovando para vocês algo sobre a altura, só para vocês entenderem sobre o amor de Cristo, só para nós entendermos. E quando o apóstolo Paulo fala sobre a altura, ele está se relacionando com isso, com segurança. Veja só, todas as vezes, 100% das vezes, que Deus quis salvar o seu povo, ele deu um comando. Qual foi o comando? Siga para os montes. O que o monte é? Um lugar alto. É a altura. Então, todas as vezes que Deus quer te preservar, te salvar, ele fala, suba para o monte. Venha para um lugar de segurança. Então, olha só, lá em Gênesis 19:17, tem um texto que fala sobre isso, e é quando, só para você, para contextualizar, não vou ler ele aqui, mas fique aí, anota aí nas suas anotações. Gênesis 19:17 é quando Deus manda Ló fugir para os montes, porque ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E ele dá o comando, siga para os montes. Em Salmo 11:1, também, Davi fala sobre subir aos montes. Em Mateus 24:16, numa profecia que Jesus fala aos seus discípulos, ele fala para os discípulos assim, no fim dos tempos, subam para os montes. Então, a profecia de Mateus é quando Jesus fala para o povo subir para os montes. E quando a gente entende que essa profecia não é para o fim dos tempos, mas é para um tempo determinado, nós entendemos que isso já aconteceu. E aconteceu quando? Aconteceu em 70 depois de Cristo, quando o imperador invadiu Jerusalém, cercou a cidade, e relatos, né, históricos dizem que o sangue que foi derramado naquele dia, ele dava para poder cobrir os calcanhares dos soldados, de tanto sangue que foi derramado de judeus que foram mortos naquele dia. Só que quem entendeu essa profecia de Jesus em Mateus 24:16, esse aqui eu quero até ler. Vamos ler em Mateus 24:16, só para vocês entenderem o que Jesus fala. Mateus 24:16. Como ele fala aqui, ó. E Mateus 24, gente, ele é um texto bem profético. E muitos ainda dizem que é um tempo profético para agora, mas tudo que está aqui em Mateus 24 já aconteceu. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar
e, se possível, os próprios efeitos. Será que eu coloquei errado? Mateus 24:16, estou lendo o 24, desculpe. 24:16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ele fala claramente, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Por quê? Porque ele deu uma profecia de que haveria uma destruição. Então, entendam isso. Isso já aconteceu. E foi quem se salvou? Aqueles que entenderam isso e que subiram para os montes. Teve um grupo de pessoas que não foi morto. Porque senão os judeus teriam sido dizimados. E não foram. Então nós precisamos compreender que o que Deus quer dizer para nós quando ele fala de altura é que ele está disposto a nos proteger, a nos trazer segurança. Então, o meu pedido aqui agora, o meu comando é agora para você, para que você receba anjos especiais de proteção. Eu declaro como um decreto apostólico irrevogável que anjos especiais de proteção descerão e chegarão até você, para que nesse tempo você viva a proteção do Senhor na sua vida. Que você se sinta amplamente protegido. Para onde você pisar, a planta dos seus pés, você sinta o peso das asas dos anjos protetores sobre você. Em nome de Jesus. É tempo de nós vivermos na dependência total do Senhor. Quem vive na dependência e quem quer viver na dependência do Senhor aí, levanta a mão. Muita gente levantou. Cuidado, hein? O que vocês estão pedindo aí é perigoso. Porque a hora que vem a prova, fala, você quer viver na dependência do Senhor? Então tá bom. Então, o dinheiro vai vir quando eu quiser. Não quando você quer. Nós estamos vivendo isso hoje, tá, gente? Nós falamos um dia lá atrás, assim, quero viver na dependência do Senhor. E aí tá vindo. Não deixa de pagar nenhuma conta. Mas tá vindo nos 47 do segundo tempo, na prorrogação. Para testar o quê? A minha fé, a minha paciência, o meu agir. Aquilo que eu falei lá no começo. Se Deus não faz, eu faço. E eu tô aprendendo. Mas estou aprendendo como? Na dependência de Deus. Então, viver na dependência de Deus, gente, é perigoso. Porque a gente, às vezes, acha que é assim, não, viver na dependência de Deus é lindo, é maravilhoso. Que lindo, que gostosinho. Não é gostosinho. Entende? Não é gostosinho. Eu preciso dizer para vocês que esse mundo de faz de conta, de achar que é gostosinho, não é gostosinho. Mas a gente precisa somente o quê? Ter fé e entender que Deus está no comando de tudo. E de que nós vamos viver, sim, as provas para que a gente possa crescer. Eu estou vivendo a prova, eu e Flávia, nós estamos vivendo a prova para entendermos que viver na dependência de Deus é real. E, de fato, é difícil, mas é muito mais prazeroso. Quanto é gostoso eu e Flávia falar assim, uau, chegou a provisão. Chegou a provisão, no tempo certo. Amor, você me permite? Claro. Acho que foi sexta-feira ou na quinta-feira? Já 10. Acho que foi sexta-feira. Foi exatamente isso que aconteceu, gente. Exatamente isso que aconteceu. O João tinha falado para mim que eu tenho uns recebimentos na minha conta, o João tem umas na dele, mas aqui é tudo junto misturado, né? O que é meu é dele, o que é dele é meu, e assim é. Porque é assim que eu acredito que precisa ser um casal de uma só carne. Aqui em casa não tem as minhas contas, as contas do João, o dinheiro do João, o meu dinheiro. Aqui é tudo nosso. 100%, sempre foi assim, graças a Deus, desde que nós nos casamos. Essa era uma coisa, um conflito que tinha muito na minha casa, que eu achava horrível isso. Então, eu e o João, desde que nós casamos, independente de quem traz o dinheiro, quem gera, é tudo nosso, tudo nosso. Inclusive as contas, né? E na segunda-feira, eu estava com uma parte maior do dinheiro na minha conta, daí o João falou assim para mim, ele falou, Flávia, hoje é dia de pagar a faculdade da Bia. É um boletinho assim, gente, né, Marcelo? Marcela Tereza sabe o que é esse boleto. Aquele boletinho, assim, um boletim leve, entendeu? Assim, tem o peso de uma barra de ferro, né?
E eu falei, tá bom, né? Aí eu somei soma daqui, soma de lá. Eu falei, Senhor, não tem, não tem, não tem, não tem para pagar tudo, né? Só que até que dia, gente, que vai? Até que horário que vai, né? O dia? Até as 9 da noite você pode pagar o boleto, né? Do dia. E foi incrível. Que acho que um pouco antes do almoço, ou um pouco depois do almoço, caiu um dinheiro na nossa conta, que foi exatamente o que a gente precisava para poder pagar aquele boleto da faculdade. Então foi uma coisa assim tão extraordinária que eu falei assim, gente, como é lindo quando você descansa o teu coração e que você entende que realmente a provisão que você precisa para aquele dia, para aquele momento, ela vai vir. Ela vai vir. E é isso que é viver na dependência. Que você viver na dependência de Deus, tendo todo o suporte, gente, desculpa, mas isso não é dependência. Por isso, cuidem o que vocês estão orando, ok? Cuidem. Porque eu sei que hoje, o que eu e o João estamos vivendo é resultado de orações. A Marili falou isso para o João, esses dias. Ele falou, João, o que Deus fala para mim é que você está vivendo o resultado de orações que você fez lá atrás. Então, nós precisamos realmente entender, né, que o Robson falou, casamento não existe caixa 2. Então, eu concordo, casamento não existe caixa 2, mas o que eu tenho aprendido é que eu tenho um caixa no céu. E é por isso que a gente pode descansar. Porque quando nós somos fiéis, Deus com certeza é fiel conosco, gente. Vocês podem ter certeza disso. É isso aí. Então, gente, para você poder entender essa parte da segurança, você precisa entregar para Deus a tua segurança. Porque a segurança vem dele. A segurança vem dele. E se vem dele, eu só preciso descansar. Só isso. Deus vai nos alertar todas as vezes que nós estivermos ameaçados por uma insegurança. Qualquer que seja a insegurança, nós seremos alertados. E eu digo isso sem sombra de dúvidas e sem medo de errar. Nenhum mal nos sobrevém sem que Deus nos alerte primeiro. Nenhum mal nos sobrevém sem que Deus nos alerte primeiro. Desde que eu tenha o primeiro item que eu falei lá em cima, o segundo, na verdade, que é a intimidade com Ele. Que nós estamos falando, que o segundo item, que é a longanimidade, que tem relação com o cumprimento. Se eu tenho intimidade com Deus, nenhum mal vai me sobrevir sem que eu seja avisado. Quer uma prova disso? A prova disso é a vida de Jó. Embora foi algo que Deus entregou permitiu que Satanás tocasse na vida dele, e Satanás foi usado como a mão de Deus, olha que interessante. Jó, já antes, ele já sacrificava a mais, porque pode ser que me sobrevenha algum mal. Gente, pode ser que me sobrevenha algum mal significa o quê, gente? Que ele sabia que viria um mal, e ele estava preparado para isso. Então, queridos, Deus jamais te faz passar por algo que seja, uau, que surpresa, nunca fui chamado, nunca soube disso, nunca imaginei isso. Vai imaginar, Deus vai falar com você. Seja através de um profeta, seja através de você mesmo, seja através de sonhos, da forma como você tem mais habilidade de ouvir a Deus, Ele vai te falar. Ele vai te preparar primeiro, para que você possa passar pela prova. Porque Deus falou comigo que a gente ia passar por esse tempo que nós estamos passando. E eu tenho certeza que falou com a Flávia também. A questão é que se a gente cai agora, que se a gente murmura, a gente peca e é reprovado. E na reprovação, a gente vem, o quê? Passa de novo pela prova. Quer fazer passar mais rápido a prova? Não murmura. Fecha a boca. Entendeu? Fecha a boca ou só abre para adorar. Só abre para adorar e para agradecer. Amém? Quarto e última dimensão que o apóstolo Paulo fala nesse texto aqui para nós do amor de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 até o verso 13. 1 Coríntios 2, de 9 a 13. 1 Coríntios 2, de 9 a 13. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, 9. Vamos lá.
Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Amém? Então aqui, gente, nós estamos falando de coisas do Espírito. Profundidade tem relação com coisas do Espírito. Então, profundidade, de fato, é o que Deus está dizendo aqui. Profundidade é a essência da intimidade. A intimidade foi citada aqui no terceiro ponto, na terceira dimensão. Mas aqui sim é onde ela vai ser, é onde está relacionado profundamente com uma dimensão do amor de Cristo. Ser profundo significa nós termos intimidade com Deus. Deus está se preparando para se revelar a cada um de nós que tem intimidade com Ele de uma maneira mais profunda. Quando nós falamos de intimidade, pensa no seguinte, só para você entender o que é intimidade com Deus. Alguém já teve a oportunidade de ver um serralheiro fazendo uma solda de 2 metais separados? Alguém já teve essa oportunidade de ver? Quem não teve, vai ter essa oportunidade para você ver o quão maravilhoso é essa arte de você fazer soldas. A gente não imagina o quão complexo é uma solda. Quando a gente vê um telhado sendo feito, toda a estrutura em metal, quando é de metal sendo feita, a gente fala, ah, beleza, é um telhado, né? Tá ali, tá pronto. Mas, gente, tem uma técnica profunda por trás daquele material que está lá, para que ele possa ter resistência, para que ele possa ter sustentabilidade, para que o material que for usado tenha a maior força e resistência possível para suportar o peso do telhado e mais o peso da chuva quando ela vem, que é incrível quando você vê ele soldando uma peça com a outra. E é isso que Deus quer de nós. Deus de um lado, você do outro, soldado. Para ter o quê? Mais resistência. Tem uma frase que a maioria dos pessoas que trabalham com solda, né, os soldadores e até mesmo funileiros, até mesmo pessoas que são serralheiros, eles falam, pode quebrar em qualquer outro lugar, mas aqui nessa solda não quebra mais. Por quê? Porque ficou tão bem fundido um metal no outro que é impossível quebrar, é impossível repartir. E é isso que é intimidade com Deus. É quando as pessoas olham para você e falam assim, caramba, quem é ele e quem é Deus? É isso que Deus quer de nós. É isso que ele quer que nós tenhamos como aparência para o mundo. Que nós tenhamos a aparência dele, a aparência de Cristo, a aparência de Deus, do próprio Deus. Porque nós precisamos estar soldados a ele de uma maneira inquebrável, indivisível, impossível de repartir, impossível de dividir. Uma vez que você solda um metal no outro, só tem um jeito de você fazer de novo aquele mesmo ponto. Se você cortar a solda, jogar fora a solda e ressoldar. Ou seja, vai ficar menor. Vai ficar menor. Não tem jeito de ficar do mesmo tamanho se você tiver que tirar aquela solda. Você pode soldar de novo, mas ele vai ficar menor. Então, o que eu preciso dizer para você é que a intimidade é você caminhar perto de Deus todos os dias. Você precisa buscar um tempo de qualidade. Precisa buscar meditar na palavra, confiar nele, acreditar nele e ter maturidade. Olha só, a intimidade tem a ver com maturidade. Para quê? Para que maturidade, João? Para entender a prova que você estiver passando. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não adianta você falar assim, eu não estou na prova.
Se você não está na prova, um dia você vai entrar. Um dia você vai entrar na prova. Porque estar na prova faz parte do crescimento do cristão. O cristão precisa passar de prova em prova, ter vitória de prova em prova para evoluir. Então, maturidade é você entender a prova e respeitar o tempo da prova. Ou você acha que é fácil viver o que a gente acabou de dizer para vocês aí em relação aos pagamentos que nós temos que fazer do nosso dia a dia? Não é fácil. Não é fácil você entender que é uma prova, que você está vivendo esse tempo de prova e que você precisa respeitar o tempo de Deus e você precisa aprender com isso. Eu estou aprendendo a viver na dependência de Deus. Eu estou aprendendo. Com amor e com dor. Mas estou aprendendo. Todo mundo quer viver igual Coraiola, né? Achar lindo, Coraiola, Aham. viajar o mundo inteiro, mas ninguém lembra dos detalhes dessa prova. Todo mundo achava incrível, né? A vida do Amaro, meu Deus, ele profetizando no mundo inteiro, mas ninguém lembrava os bastidores. E nesse campo, por que eu vou dizer algo para vocês? Não que seja regra, tá? Mas hoje existe um campo onde Deus mais nos prova, que é o campo financeiro. Esse é o campo mais amplamente utilizado por Deus para poder fazer uma prova a um filho que ele quer bem. Olha só o que eu te falei, hein? Um filho que ele quer bem. Porque através das finanças, através desse órgão sensível que nós temos, que é o bolso, através desse órgão sensível, você recebe poder. Você perde poder. Você pode, através desse órgão sensível, receber orgulho. Ou receber vergonha. Então, gente, veja bem o que Deus pode tratar através só desse órgão sensível que nós temos no nosso corpo. Então, nós precisamos compreender claramente que Deus trata as pessoas em situação financeira porque ela quer bem, ele quer bem. Vai tratar orgulho, vai tratar soberba, vai tratar dependência total, vai tratar ativismo, vai tratar ansiedade. Olha quantas coisas Deus trata somente com um item da nossa vida. Existem outras formas de tratamento, outras formas que Deus coloca à prova. Saúde é outra delas. Mas hoje em dia, o que nós vemos é a maior prova, a prova mais comum é a financeira. Porque todas essas áreas que eu falei para vocês são tratadas através disso. Então, filhos maduros, Deus trata porque Ele quer que a gente realmente seja muito mais. Lembra do que eu falei para vocês, que o nosso propósito como companhia de Daniel é que vocês sejam multiplicadores, que vocês façam aquilo que está escrito na palavra, que vocês tenham discípulos. Então, hoje estão em discipulado, hoje tem um discípulo como eu e Flávia que estamos aqui à frente, mas o que Deus quer de você é que você tenha os seus discípulos, é que você seja realmente instrumento na vida de outras pessoas, é que você de fato faça a diferença na vida de muitos. E lembra do que a gente fala sobre o nosso princípio básico da Companhia de Daniel. Pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. A sua vida será exemplo para muitos outros. A sua vida será realmente algo que Deus vai utilizar para frente. Hoje de manhã, eu usei esse item do amor de Cristo. Uma pessoa que eu amo de paixão, é um casal que eu e Flávia somos apaixonados, inclusive fomos padrinhos de casamento deles, estão em crise de relacionamento, né, do casamento. E eu fiquei sabendo através de uma outra pessoa sobre isso, e eu como padrinho, eu peguei e o telefone e passei uma mensagem para ele ontem. E passei uma mensagem para ele ontem, ele falou que não queria falar comigo, porque ele falou que ele não estava bem. E aí hoje ele me ligou. Ele me ligou, não, ele passou mensagem. Ainda quer falar comigo? Eu falei, claro, vou te ligar, posso? Pode. E aí a primeira pergunta que eu fiz para ele foi assim, o que aconteceu no dia tal, tal e tal, de um ano tal? Ele falou assim, foi meu casamento. Eu falei, não foi só isso. Além do seu casamento, foi o dia que oficialmente eu me tornei seu padrinho.
e responsável pelo seu bem e pelo bem do seu casamento. É verdade. O que aconteceu? Quero te ouvir. Só falei isso para ele. Quero te ouvir. E aí ele falou, você quer o caminho mais curto ou você quer a história inteira? Eu falei, do jeito que você quiser falar, eu estou aqui para te ouvir. E aí ele, falou tudo. Entende? E eu ouvi coisas tipo assim, você foi o único que quis me ouvir. Todo mundo quis me criticar. Eu falei, que bom, você sabe que pode contar comigo. Isso é amor, gente. Isso é amor. Isso é só amor. E por que ele me ouviu? Porque ele falou, você e a Flávia são as pessoas que eu mais amo depois da minha família. Então, ou seja, a gente tem, ele falou, eu respeito vocês demais e eu escuto vocês. Porque eu sei que vocês têm um amor por nós. Então, queridos, eu quero só que você entenda uma coisa. Deus vai te usar. E eu nunca preguei para esse cara. Entendeu? Nunca preguei. Acho que ele nunca ouviu uma pregação minha. Eu nunca sentei com ele e falei assim, escuta, você precisa aceitar Jesus, você precisa fazer... Não, nunca preguei. Eu simplesmente fui amigo dele durante todo esse tempo. Fui padrinho, fui um companheiro, e nesse momento de dificuldade dele, numa área tão importante da nossa vida, eu só fiz o quê? O meu papel de ser amor. Entende? E é isso, esse é o princípio da Companhia de Daniel. A gente não precisa pregar com palavras, a gente prega com exemplo. Porque quantos de nós já não ouviram frases como a seguinte, você é daquela igreja? Você é crente daquela igreja? Meu Deus! A maioria do que está ali faz isso, aquilo. Então, você também faz isso? Então, ou seja, que tipo de intimidade com Deus existe nesse tipo de comportamento? Então, o que vai valer para você lá é o seu comportamento em relação ao mundo que está ali. Amém? Queridos, eu quero orar por vocês nesse dia, para que vocês possam viver as 4 dimensões do amor de Cristo. Amém? Coloca a sua mão no seu coração. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero nesse momento agora, ó Pai amado, derramar sobre a vida dos teus filhos aqui, ó Pai amado, o amor de Cristo, o amor de Deus através da vida de Jesus, através do que Jesus foi para nós, ó Pai amado, que nos salvou, que nos libertou, que trouxe a nós, ó Pai amado, um entendimento do teu reino. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre cada um deles a largura, a profundidade, a altura e o comprimento do amor de Cristo, para que possamos viver, ó Pai amado, tudo aquilo que o Senhor tem separado e preparado para nós. Pai, derrama amor sobre os teus filhos, que eles possam amar uns aos outros, que eles possam amar o próximo, que eles possam amar incondicionalmente ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ver, através das atitudes, ó Pai amado, de nossas vidas, pessoas sendo impactadas. Pai, impacta a vida das pessoas através do nosso agir, do nosso viver, das nossas atitudes, e não apenas do nosso falar. Pai, em nome de Jesus, que possamos ser exemplos nessa nação e que possamos impactar, ó Pai amado, cada uma das montanhas da sociedade. Usa-nos da forma como Tu queres. Usa-nos como sendo verdadeiros guerreiros, atalaias e verdadeiros adoradores do Senhor. Abençoa a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe vocês. Eu quero voltar a palavra para a Flávia, não sei se tem mais alguns recados. Espero que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Amém. Gente, só para relembrar, então, quarta-feira nós temos a nossa Escola dos 5 Ministérios, e nessa quarta-feira eu e o João estaremos juntos para falar sobre o ministério apostólico. Amém? Então, muito importante. Ainda não é o fechamento, porque daí a gente tem mais uma semana para a gente poder fazer todo o fechamento da Escola dos 5 Ministérios. Amém? Eu quero te fazer um desafio hoje. Assim como o João ligou para uma pessoa muito importante para nós e expressou o seu amor dizendo apenas, eu quero te ouvir, que você possa fazer isso hoje. Ore a Deus e peça para que Deus toque no seu coração e mostre
Quem é essa pessoa? Talvez próximo a você, talvez alguém que você falou ontem, mas talvez alguém que você já não fale há muitos dias. E que você pode ser um instrumento hoje do amor de Deus. Que você possa ligar. Não é mandar mensagem, não é cutucar lá no Instagram. Não, é fazer uma ligação e dizer, olha, eu estou te ligando porque Deus me incomodou. Eu quero saber como você está. Eu estou te ligando porque eu quero te ouvir. Amém? Que a gente possa ser instrumento do amor de Deus na vida das pessoas. Não só hoje, mas ao longo de toda essa semana. Amém? Que Deus abençoe muito cada um de vocês, que tenham todos um domingo extraordinário. Que vocês possam se lembrar, queridos, o amor de Deus está sobre as nossas vidas para que a gente possa multiplicá-lo em nome de Jesus. Deus abençoe. Não sei mais viver.